Entre um café e uma prosa, continua a entrevista com a escritora paulista Maria Valéria Rezende. Nessa segunda parte do papo, a autora fala sobre suas obras e analisa a evolução da educação de base brasileira. A senhora acha que no Brasil houve uma evolução na educação de base? Sem nenhuma dúvida. Inclusive, eu acho que há muitíssimas conquistas. Quando você estuda, por exemplo, o processo de criação da Constituição de 88, que foram alguns anos, né? E que teve toda uma coisa que nunca tinha havido antes, que convocava-se, a Constituinte convocava representantes de grupos populares para ir lá dar seu depoimento e contribuir para a Constituição, que no fim depois isso se diluiu muitas vezes, mas que também ajudou a resultar numa Constituição enorme que nós temos. Trabalhadores rurais, líderes sindicais, operários, líderes de movimentos, sei lá, o movimento de luta pela água, de não sei de onde, esse pessoal foi lá dar depoimento na Constituinte para contribuir para... Então foi muito importante e isso foi fruto, isso não foi uma coisa espontânea. Não eram pessoas carismáticas que nasceram para ser líder e assim espontaneamente se formaram. Foi resultado de um trabalho sistemático, muito bem articulado, porque pouco a pouco todo mundo que estava fazendo isso foi se articulando. No Brasil tinha até uma coisa que se chamava a articulação, que tinha um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo, porque era uma educação política, né? Que às vezes começava pela alfabetização. Por exemplo, quando eu fui para o Brejo da Paraíba, nós criamos uma coisa que se chamava o Movimento Popular de Alfabetização, que nasceu dentro da oposição sindical, que era a tentativa de se organizar para tirar os interventores, porque os sindicatos todos estavam na mão ainda dos interventores nomeados pela ditadura, né? Então, e como é que era o movimento? Os militantes que sabiam ler e escrever assumiam como tarefa política alfabetizar os companheiros que não sabiam ler nem escrever. Porque você não podia registrar uma chapa de analfabetos. Para ser candidato numa chapa para um sindicato, tinha que ser pelo menos assinar o nome, né? Mas a gente ia mais longe, porque a gente queria que o pessoal pudesse ler. Então isso se espalhou, aí isso foi se refletir, por exemplo, numa imensa quantidade de gente vinda de toda a América Latina que nos encontramos na campanha de alfabetização da Nicarágua no primeiro ano da Revolução Nicaragüense, que acabou nos levando para Cuba, porque a gente lá se encontrou com os cubanos. E havia um choque pedagógico enorme, porque a gente vinha com a pedagogia freiriana, que é a partir da experiência do educando, e chegava lá e encontrava com os educadores cubanos que tinham uma pedagogia de herança soviética, que era escolástica, as aulinhas tudo pronto de cima para baixo. E aí no primeiro momento foi um choque, uma briga, depois a gente começou a se conhecer e a ficar amigo, e eles com uma curiosidade, então a gente acabaram abrindo as portas de Cuba para dizer, olha, a gente precisa conhecer essa coisa de teologia da libertação, educação popular, método de Paulo Freire, construção coletiva do conhecimento, que para nós isso é um mistério, porque Cuba ficou isolada, né? Com bloqueio, com tudo isso. E aí teve uma nova etapa que também manteve uma rede. E por causa disso você começou a ter contato com organismos internacionais e eu acabei andando pelo mundo para fazer formação de educadores populares. Andei, fiz umas 3 voltas ao mundo, voltando sempre para a minha Paraíba. Entendeu? Quer dizer, minha base sempre foi aqui, embora eu às vezes saísse 4, 5 meses e voltava. Então eu não posso me queixar de uma vida monótona, nunca tive. Por ser freira, a senhora já recebeu várias confidências, mas alguma delas te inspirou na hora de escrever algum livro, algum conto? Olha, não é só as confidências, claro, as confidências sem dúvida. Eu não vou dizer que nenhum caso especificamente de uma confidência, mas só que aquilo você vai ficando povoada interiormente por todas as outras vidas das outras pessoas que... E depois tem uma outra coisa também, é que as freiras têm trânsito livre. Qual é a mulher que, não sendo prostituta,
frequenta e convive no cotidiano da prostituta fora do seu horário, fora da esquina. As freiras, porque eu, por exemplo, lá em Guarabira, onde eu morava, perto da minha casa tinha uma pracinha que era a pracinha dos cabarés dos pobres, porque tinha uns outros lá mais de luxo. E, por exemplo, de manhã, muitas vezes as mulheres estavam sentadas na calçada, secando o cabelo, assim. E eu, por exemplo, para ir para o centro da cidade, eu podia ir direto para a avenida, ou eu podia passar por essa pracinha. Eu sistematicamente passava, parava, conversava, batia papo. Aí quando tinha uma doente, vinham me chamar, e fulana está passando mal, a gente ia lá. Quer dizer que eu tinha uma convivência, não com a prostituta, a profissional, mas com uma mulher. Então, uma das coisas que para mim é muito complicado é de entender toda uma mentalidade que existe hoje de defender. Bom, é uma profissão como outra qualquer, a garota de programa, uma opção, porque o que eu vi foi uma história de sofrimento tremenda que está um pouco que aparece um pouco no meu livro, até no Vasto Mundo acho que aparece um pouco, e aparece no Voo da Guará Vermelha, que tem dois protagonistas, um deles é uma prostituta, que tem a história dela, que é uma história de dor, não é uma história de charme nem de glamour. Então você vai, o fato de a gente tinha trânsito livre em qualquer lugar, porque você não precisa explicar muito o que você está fazendo ali. É a freirinha, aquela freira boazinha veio. Então você entrava em qualquer lugar, e até hoje eu vou para qualquer lugar. O último romance novo meu, que foi publicado, que é o 40 Dias, eu imaginei uma história passada em Porto Alegre, tinha que ser passada numa cidade que eu não conhecesse. E primeiro eu inventei a história, não é autoficção, no sentido de que não é uma experiência que eu vivi e depois escrevi. Não, é o contrário, é ficção-biografia. Eu inventei a história, só que eu precisava pôr à prova. Então eu fui embora para Porto Alegre, passei 15 dias andando pela rua, dormindo na rodoviária. Eu tinha uma base, eu tinha uma comunidade das minhas irmãs para eu ir lá de vez em quando tomar um bom banho, dormir uma boa noite, etc. Com 70 anos você também não pode se fazer de engraçadinha, né? Mas eu andei durante 15 dias pela rua. E para mim isso eu sei lidar com todas as situações. Eu trabalhei durante anos com um trabalho que era trabalhar com o povo de rua, já em São Paulo, nos anos 60 ainda. Quer dizer que você adquire uma certa invisibilidade, certo? E eu não tenho medo de lugar nenhum. Trabalhei muito dentro de prisão. Há 2, 3 anos atrás eu fiz, junto com o escritor Sacolinha, de São Paulo, que é um jovem da chamada literatura da periferia, com o oposto de mim, e nunca me entendi tão bem, tão rapidamente com alguém como eu e a Sacolinha. A gente fez uma dupla do Barulho e nós fizemos 2 turnos pelas penitenciárias federais de segurança máxima para fazer oficinas de leitura literária com os presos que são os chefes de todas das facções, das tendências, das quadrilhas, das organizações criminosas. E numa boa. A gente tem uma posição no mundo que é excêntrica, que é meio inclassificável. E as pessoas imaginam cada coisa sobre as freiras, que, sei lá, pensam que a igreja nos paga. Não, ninguém nos paga, não, nós não somos funcionários da igreja. Ser freira não é a mesma coisa que ser padre. O padre, ele é funcionário de uma instituição, certo? Ele é remunerado para fazer o trabalho dele. Nós não temos nada que ver do ponto de vista da vida cotidiana. A gente tem que ter profissão, tem que trabalhar, tem que ganhar a vida, mas tem e não tem... você não tem amarras, porque você não constitui uma família, você não tem que fazer uma carreira profissional como todo mundo. Você fez voto de obediência, o voto de obediência é um voto de liberdade.
É um voto de que eu vou para onde for preciso. Eu não estou preso a nada. Eu estou livre para responder um apelo, né, que corresponde à minha vocação missionária e largar tudo. Posso ser, sei lá, em certo momento ter sido professora de uma universidade e de repente eu largo tudo para ir viver lá não sei aonde, ou enfim. Do mesmo modo o voto de pobreza. O voto de pobreza não é voto de ser miserável, é um voto de liberdade diante das coisas, né? Então isso dá uma liberdade muito grande. Você... Claro que há certas comunidades que são as comunidades contemplativas, que é o contrário, né? Que elas têm o voto de clausura. Mas mesmo os mosteiros contemplativos são lugares muito interessantes, porque todo mundo vai lá, gente de todo tipo vai lá e se hospeda lá, porque sempre tem uma hospedaria e vai fazer esse um momento de reflexão. Eu encontrei muitos ateus convictos fazendo retiro no mosteiro beneditino, então o nosso mundo é um mundo muito interessante. O primeiro livro da senhora, né, o No Vasto Mundo, apresenta causos do povo nordestino envolvendo crença, amores. A pergunta que eu queria fazer é se de alguma forma esse livro tenta quebrar a imagem que é passada na mídia do Nordeste seco, o Nordeste sem perspectiva. Quando eu escrevi esse livro foi sendo escrito ao longo de um período em que eu vivia num lugarzinho, uma cidadezinha chamada Pilõezinhos, a uma légua de João Pessoa, onde não tinha nem agência de correio, nem telefone, nem um orelhão, nada. Era um povoadozinho perto de Guarabira, que era uma cidade grande para Paraíba. Depois de Campina Grande era a cidade maior, uma espécie de centro do brejo paraibano, que era muito diferente do sertão onde eu já tinha vivido. Então, eu comecei a escrever ficção como uma forma de tentar compreender comportamentos e modos de ser que não correspondiam às minhas experiências anteriores. Quando eu escrevi esse livro, eu achei que eu estava fazendo um romance, porque eu percebi como nos lugares pequenos, o coletivo tem um peso muito grande na vida dos indivíduos, o que é muito diferente do indivíduo perdido na cidade grande, certo? Então eu quis escrever um romance cujo protagonista não fosse um indivíduo, mas fosse o coletivo, o povo da farinhada. Se você ler esse livro aliás, a segunda versão reforça isso, que saiu agora esse ano. Ele não é simplesmente a reedição da primeira versão. Tanto que se você pegar a primeira edição, está lá na ficha catalográfica romance. Porque para mim era um romance, mas foi na era pré-Rufato, vamos dizer. Então o romance tinha que ter ainda responder muito ao formato clássico e tinha que ter um protagonista. E eu não tenho um protagonista. Só que a minha editora, querendo me fazer uma surpresa, pediu para o Frei Beto fazer um prefácio. E o Frei Beto chamou o prefácio de Contos, Cantos e Encantos. Então já determinou como contos. E dentro do texto ele fala em causos. Ninguém falaria de um escritor carioca que escreve sobre o Rio de Janeiro, que ele está contando causos. Sabe, por mais que a pessoa seja aberta politicamente e tudo, tem um ranço de uma visão meio caricata do Nordeste. Que eu vivendo aqui, que tive que aprender a viver, a comer, a pensar e a tudo de novo, e sei que aquela visão é falsa. Então, não é que eu tenha querido quebrar o paradigma, é que eu falei a partir do que eu estava vivendo e vendo, e não de uma caricatura e nem de uma situação trágica que Vidas Secas já tinha revelado. Esse meu próximo romance, ele se passa no sertão. Eles passam ao mesmo tempo no sertão, de há 40 anos atrás e hoje. Ele é um jogo entre o presente e 40 anos atrás. E não é o sertão de Vidas Secas.
É o sertão da banda de pífano, da festa do padroeiro, é o sertão da procissão para São José fazer chover, é o sertão do milho verde, é o sertão... Porque o sertão não é só a seca, né? O sertão é uma vida cultural riquíssima, o sertão, poxa, se não fosse o sertão não tinha Guimarães Rosa. E que eu me lembre, no Grande Sertão Veredas não se fala em seca em nenhum momento, se fala em veredas. As veredas é a água, não é? Então, não é que eu tenha assumido como militância desfazer a caricatura do Nordeste que permanece até hoje, né? Você pega, aparece nordestino na novelinha da Globo, é sempre uma caricatura, né? Até o ator nordestino se presta a fazer a caricatura do nordestino, porque senão não lhe pagam. Então, é isso. Aí como aquele mundo continuou vivendo na minha cabeça, eu continuei escrevendo outros capítulos. Então, esse ano, a Alfaguara publicou uma nova edição, que não é simplesmente... É uma nova versão, não é uma nova edição desse livro. Em 2009, a senhora ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria da literatura infanto-juvenil, com o livro No Risco do Caracol. Olha, eu sou santista. Santos é uma cidade onde desembarcavam os imigrantes japoneses. Muitos ficaram por ali. Na Baixada Santista houve muitas comunidades, muitos lugares povoados por japoneses que foram trabalhar na plantação da banana, etc., que ocupava todo o sopé e havia intelectuais e havia praticantes do haikai. Santos, por exemplo, parece que foi o primeiro lugar no Brasil onde havia um cinema que passava filmes japoneses. Eu me lembro que na minha adolescência, os adolescentes intelectuais descolados, o maior barato era a gente ir para a cidade assistir filme japonês sem legenda, porque o filme japonês não era legendado, ele era passado para a colônia japonesa, e eu vi todo o Kurosawa em japonês, entendeu? O que, como formação para você entender o que é cinema, era uma experiência interessante, porque você tinha que ouvir a imagem. Então, e tinha um padre de origem goiana, mas que era padre lá em Santos, Monsenhor Primo Vieira, que começou a se interessar por isso e fez amizade com os japoneses e passou anos da vida dele traduzindo, com a ajuda de uma senhora japonesa, traduzindo Basho diretamente do japonês. E esse livro foi publicado pela Masao Ono 3 meses depois, saiu da gráfica. O padre morreu 3 meses antes do livro ficar pronto. Tanto que esse livro, ninguém sabe que ele existe. Eu tenho alguns exemplares, porque era amigo da minha família, e eu consegui com a irmã dele uns exemplares. Então, desde a minha infância, além disso, o Guilherme de Almeida era primo da minha avó. E eu tinha, naquele tempo, a gente tinha uns álbuns. Toda moça tinha um álbum onde ela pedia autógrafos, e então você tinha os artistas, as pessoas escreviam. E uma vez o Guilherme de Almeida estava lá em casa, eu era bem pequena ainda, eu acho que eu fiz, quando a gente aprendia a ler e escrever, que a gente ganhava o álbum. E eu fui lá pedir para ele, e ele disse para ele, eu vou fazer um poeminha do seu tamanho, e que você também pode fazer. E me fez um haikai. Eu perdi esse álbum, infelizmente. Ele criou na hora um haikai e me explicou o que era. E agora você vai fazer um para mim. E eu fiz, porque as crianças fazem com enorme facilidade. E pronto, e a partir daí, com o Monsenhor Primo também, eu comecei a me interessar por isso, e eu já sabia do que era, mas depois pronto, com tanta coisa na vida, me esqueci. Quando foi uns anos atrás, a Alice Ruiz veio para João Pessoa dar uma oficina de haikai. Aí lá fui eu. E aí a gente combinou, e disso daí saiu. Aí eu recomecei a escrever haikais e fiz
nesse livro, na verdade, não são haikais no sentido estrito, esse que eu ganhei o Jabuti, que eu fiz uma coisa para criança com haikais encadeados, que faz uma história do inverno e do verão no sertão, que corresponde à tradição do haikai, que é de justamente essa efemeridade da paisagem, a mudança das estações. E com esse eu ganhei o segundo Jabuti. Mas no mesmo Jabuti estava um outro livro de parceria entre a Alice Ruiz e eu, só de haikais, chama-se Conversa de Passarinho, que foi finalista do Juvenil. E nesse mesmo Jabuti, a Alice ganhou o primeiro Jabuti de poesia, com o 2 em 1, eu acho. Então foi um ano assim que a gente, assim, o haikai voltou para minha vida e aí para mim foi muito bom porque eu tenho milhares de haikais, porque eu reassumi aquilo não como uma literatura que se produz para publicar, embora eventualmente eu publique. Passou a ser, porque aquilo é um dos caminhos zen para você se centrar, se acalmar, etc. Então, quando a vida está muito agitada, eu estou chateada, eu vou para o jardim fazer haikai. E tenho cadernos e cadernos e cadernos e cadernos. Maria Valéria, foi um prazer para mim receber você, para tomar um café. Eu queria também agradecer a você que acompanhou o nosso programa. Essa aqui foi mais uma edição do Entre o Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.